Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Nós vamos ler os mesmos versículos que nós lemos ontem. Nós vamos meditar um pouco nele, mas agora abrangendo um pouco mais o próprio texto em si. Mateus capítulo 23, versículos 25, 26, 27 e 28. Diz assim o texto bíblico: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Vamos orar? Senhor meu Deus, dá-nos graça, Senhor, pelo privilégio te damos graça, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, de podermos aprender um pouco dela. Te rogamos, meu Deus, que o Senhor, no nome de Jesus, nos ajude agora, para que, quando iremos estudar a Tua Palavra, possamos, meu Senhor, discerni-la de forma adequada e, assim, aplicá-la de forma concreta às nossas vidas. Nós te rogamos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. As convenções sociais, meus irmãos, elas existem de alguma maneira para nos dar condições de convivência. Para que haja uma certa capacidade de convenção social, de convivência, a convenção social ela existe justamente para que a gente consiga tolerar um ao outro. Por exemplo, se você convive com alguém que fala tudo o que pensa, essa pessoa é extremamente desagradável. Porque, no geral, ela vai ofender todo mundo, ela vai desagradar todo mundo, ela vai expulsar as pessoas de perto dela. Então, de alguma forma, a gente tem que ter um filtro de o que vai dizer, do que pode dizer e do que como vai dizer, né? Então, a gente utiliza esses filtros sociais. No comportamento, nós também usamos filtros sociais. A gente nem sempre bate em quem a gente gostaria de bater, a gente se segura. Então, isso são filtros sociais. A gente sente raiva, mas a gente consegue controlar. Os filtros sociais eles existem justamente para que a convivência possa ser possível. Quando os filtros sociais começam a cair, a convivência se torna impossível. Às vezes isso é confundido com hipocrisia, mas hipocrisia, meus irmãos, não é necessariamente o uso de filtros sociais. Pelo contrário, um hipócrita é alguém que busca somente vantagens próprias, e que porque busca vantagens próprias, ele aprende a lidar e a criar uma imagem adequada, dependendo da circunstância em que ele se encontra. Então ele cria uma imagem para conseguir, de alguma maneira, alguma vantagem nesse processo. Então todo hipócrita é um fingido. Não é só uma questão de convenção social. É uma questão que ele busca, de alguma maneira, alguma vantagem. E para isso, ele finge ser algo que ele não é. Por isso que a hipocrisia, mesmo que nós vivamos numa sociedade onde existam convenções sociais, onde elas sejam estabelecidas, a hipocrisia ela é sempre condenada justamente porque ela mostra que é uma pessoa que está aparentando ser algo que ela não é. E nós vimos ontem à noite como as redes sociais se tornam um antro de hipocrisia, porque as pessoas elas precisam fingir condições, realidades que elas não necessariamente possuem. E aí, de alguma forma, a gente finda comprando essas ideias. E aí nós somos, de alguma maneira, por causa da influência das redes sociais, conduzidos a esse estágio de hipocrisia. E então nós findamos sendo hipócritas não somente nas relações exteriores, mas o perigo maior existe quando nós nos tornamos hipócritas dentro das nossas relações espirituais.
na forma como nós nos relacionamos com Deus e na forma como nós nos relacionamos com o nosso próximo. A aparência de piedade, ela existe, ela é real, e o próprio apóstolo Paulo vai denunciar isso nos falsos mestres. Eu acho interessante porque a aparência de piedade é uma característica dos falsos mestres. E Paulo vai colocar justamente a abstinência de determinadas coisas, a não comer determinadas coisas, não tocar outras, mas ele vai colocar um ponto importante, que essa aparência exterior de piedade, ela não modifica o coração, e que por isso mesmo Paulo vai dizer que ela não tem poder contra a sensualidade, por exemplo. Paulo vai dizer que ela não tem poder contra a sensualidade, justamente porque a sensualidade é algo que está intrínseca ao coração e que não necessariamente é uma questão só de estética. Então, nesse ponto, a hipocrisia ela pode se manifestar com uma aparência de piedade quando não se é piedoso. Mas, afinal de contas, não é melhor parecer piedoso do que parecer um ímpio, não é? E a gente quer uma igreja que pelo menos todo mundo sabe se comportar, não é isso que a gente quer? Parece que Jesus discorda completamente disso. Na verdade, a hipocrisia no âmbito espiritual é tida por Jesus como uma coisa extremamente perniciosa, perigosa, digna de ser denunciada, a tal ponto de que ela, ao invés de colaborar com uma imagem da igreja, na verdade ela vai prejudicar a imagem da igreja. Quem é das antigas aqui vai lembrar de uma frase que vocês ouviram o tempo inteiro: temos que dar testemunho. Lembram dessa? Só que nessa ênfase de dar testemunho, nós éramos treinados a uma ação hipócrita para fingir o que nós não éramos, justamente porque se achava que se eu tivesse uma imagem de cristão, a igreja seria muito melhor acolhida. E nós descobrimos na prática que a igreja não é acolhida pela imagem que ela possui, mas pela fidelidade com a qual ela vive o evangelho. O mundo não nos ama e nunca vai nos amar por causa de um comportamento em si. Nesse sentido, então, a hipocrisia, quando nós vivemos uma piedade hipócrita, ela é perigosa tanto para quem vive, porque ela trará condenação para essa pessoa, mas ela é perigosa para a própria igreja, porque desqualifica o evangelho que essa igreja prega, desqualifica. E é justamente sobre essa falsa religião que se aproveita da hipocrisia que Jesus está tratando aqui no capítulo número 23 do texto de Mateus. Essa, meus irmãos, é a última semana de vida de Jesus antes da sua crucificação. Ele entrou em Jerusalém alguns capítulos atrás, com pompa e circunstância, mas logo no primeiro dia já começou a fazer confusão. E você vai ver isso acontecendo o tempo inteiro. E os maiores embates foram, claro, com os líderes religiosos. Esses embates já aconteciam atrás, a ponto de Jesus ser recomendado, vez ou outra, de não ir para Jerusalém, a ponto de Jesus ir para Jerusalém escondido e não anunciar para ninguém. Porque os embates com os fariseus, saduceus, já existiam antes disso. Mas nessa última semana, ele vai ficar bem mais acalorado. Desde o início da semana, Jesus já mostrou que ele não estava em Jerusalém para brincadeira. Logo no primeiro dia da semana, ele já entrou no templo e expulsou os cambistas do templo e fez a maior confusão. Ele não estava dormindo em Jerusalém durante essa semana. Existia uma cidadezinha pertinho de lá chamada Betânia, que vocês vão lembrar por causa de Lázaro e sua família. Era uma cidadezinha que ficava um pouco mais de 5 quilômetros de distância. E Jesus fica usando 2 pontos de acesso a Jerusalém. Ponto número 1, o próprio jardim do Getsêmani. Então ele vai passar muito tempo no jardim do Getsêmani. E dormida, ele estava dormindo em Betânia, ali pertinho. Então todos os dias ele ia para Betânia, dormia e logo cedo ele vem para Jerusalém. E toda vez que ele chega em Jerusalém, tem uma confusão. No início da semana logo, ainda na segunda-feira mais ou menos, ele vai fazer uma coisa que é bem interessante, que já vai mostrar como ele está incomodado com a situação religiosa de Jerusalém. Porque mesmo que o texto de Mateus vai apontar por um milagre que Jesus fez no início dessa semana, como sendo uma informação para os discípulos de que se eles tivessem fé, eles podiam fazer alguma coisa parecida, nos mostra como Jesus estava intolerante com relação à hipocrisia. O texto nos diz que ele vinha passando por uma figueira logo pela manhã, ele estava vindo de Betânia ainda de madrugada, ele estava levantando por volta das 6 horas da manhã, e provavelmente não tomou café. No meio do caminho ele encontrou uma figueira,
E o texto nos diz que quando ele encontrou a figueira, ele foi procurar figos na figueira, porque ele queria comer. A informação que a gente precisa lembrar é que a figueira, quando ela botava figos com folhas. Então, quando ela estava com muita folha, era sinal de que ela tinha figos no meio. E ela disfarçava os figos no meio das folhas, de forma que você precisava se aproximar dela para encontrar os figos. E Jesus vai procurar figos nela. Será que Jesus não sabia que ela não tinha figos? Ele foi surpreendido quando chegou lá e ela não tinha? Será que foi isso que aconteceu? Se numa segunda-feira de manhã, ele com fome... O que foi isso? Ventilador. Mas está normal, ele está bem. E aí, a não encontrar figos, o texto diz que ele amaldiçoou e disse: nunca mais ninguém tire figos de você. E Mateus diz que isso foi imediato, mas a gente sabe que no dia seguinte, quando eles voltavam para Jerusalém, voltaram para Betânia, quando voltaram para Jerusalém, encontraram a figueira morta, seca, esturricada. E os discípulos ficaram assustados. E aí a ênfase é: se vocês tiverem fé, vocês vão poder fazer isso também. Mas o ponto é, por que Jesus faz isso com essa árvore? Não é? E ele faz justamente porque essa é a grande denúncia que ele vai fazer durante toda essa semana contra os fariseus, que é: vocês são figueira com muita folha, mas sem nenhum fruto. Vocês são hipócritas. Vocês fingem para as pessoas que vocês são uma coisa, mas quando a gente se aproxima, a gente vê exatamente outra. E o fim da paciência de Jesus, ele se apresenta, de fato, aqui no capítulo 23. Porque eles ficaram provocando Jesus o tempo inteiro. Desde lá atrás, eles primeiro se organizaram, vieram a comitiva e perguntaram para Jesus: com que autoridade você está fazendo isso, quebrando tudo? Ele diz: eu digo qual é a autoridade. Me diga uma coisa, João Batista pregava do céu ou pregava dos homens? Com que autoridade João Batista pregava? Eles ficaram meio enrolados. Aí Jesus disse: então não vou dizer para vocês também não com que autoridade eu prego, que vocês não querem me responder. Mas a partir daí foi só provocação. Então você vai ver o tempo inteiro eles provocando Jesus e Jesus dando só patada neles. Chega no capítulo 23, ele diz: já chega. Ele não vai mais fazer intervenções pontuais. No capítulo 23 ele vai fazer uma intervenção direta. Tanto que o início do capítulo 23, já de cara, é ele falando para as multidões sobre os fariseus. Ele diz: esses homens se sentam na cadeira de Moisés. Existia essa cadeira na sinagoga, era a cadeira do pregador. Eles se sentam na cadeira de Moisés, mas na verdade eles fazem exatamente o oposto que Moisés fez. Eles colocam fardos pesados nas costas de vocês, mas eles não têm coragem nenhuma de mover esses fardos. Então eles colocam lei nas costas de vocês, mas não andam. Eles amam os primeiros lugares, versículo 6. Eles gostam de ser saudados na praça, versículo número 7. Mas vocês não sigam os caminhos dele não. Porque eles não fazem o que presta, eles só fazem coisa errada. Então, notaram que Jesus já começou a quebrar o cacete mesmo com os fariseus e saduceus. E aí você pensa: tá bom, ele já deu uma baita de uma surra, porque ele já desmascarou esses homens dos versículos de 1 a 12. Mas ele não acha suficiente. O versículo de número 13 até o versículo de número 36, ele vai produzir o que a gente chama de ais. E esses ais são mais do que uma denúncia. Esses ais, eles funcionam como uma maldição. Já pararam para pensar na possibilidade de Jesus amaldiçoar alguém? A partir do versículo de número 13, ele vai soltar uma série de maldições. Essas maldições que Jesus traz aqui no capítulo 23 é exatamente o oposto das bem-aventuranças do capítulo 5. No capítulo 5 ele trouxe uma série de bem-aventuranças, que são na verdade bênçãos dadas àqueles que servem ao Senhor de forma fiel. O que ele faz aqui é o oposto disso, é o oposto das bem-aventuranças. Ele vai trazer 8 maldições, e maldições definitivas contra os fariseus e saduceus. Em cada uma dessas maldições que ele vai trazer contra os fariseus e os saduceus, existe um aspecto da religiosidade deles que ele vai destacar. Em cada um dos pontos ele está ao mesmo tempo denunciando o pecado que esses fariseus cometem, mas trazendo sobre eles sempre a mesma frase de maldição. Note que sempre vai começar com: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Então a primeira frase é sempre uma maldição: ai de vós, escribas e fariseus.
E logo em seguida os chama de hipócritas. Então isso mostra que essas maldições têm motivos. Ele vai dar então 8 motivos pelos quais eles estão sendo amaldiçoados. O primeiro motivo é versículo de número 13, logo de cara. Ele vai dizer: é porque vocês nem entram no céu, nem deixam ninguém entrar. Esse é o primeiro motivo. Então vocês são malditos justamente por isso. Porque vocês não só não conseguem entrar no reino de Deus por causa da vida como vocês vivem, e vocês ainda conseguem fazer com que as pessoas não acertem com o reino de Deus. Então vocês ainda atrapalham. Então, além de condenados, eles estavam condenando outras pessoas. O versículo de número 14, ele traz uma segunda maldição contra eles, porque eles se aproveitavam, eles eram exploradores de pessoas pobres. Nada a ver com teologia da prosperidade, com essas igrejas de hoje. Muito parecido, não é nem um pouco parecido. Eles faziam orações para pegar dinheiro das pessoas. Então eles faziam oração bonita, Jesus disse: ai de vocês, porque vocês fazem uma oração bonita para pegar o dinheiro de uma viúva. Vejam, eles estavam explorando e vendendo ações espirituais, está vendo? Fazendo oração bonita, mas devorando as casas das viúvas. Para justificar, vocês fazem grandes orações. Então eles eram exploradores de pessoas mais pobres. O terceiro ai que está aí no versículo de número 15 é de alguma forma uma consequência ainda do primeiro ai lá atrás, porque lá no primeiro ai ele disse que eles nem entravam no céu, nem deixavam ninguém entrar. No versículo número 15 ele diz: vocês fazem uma coisa ainda pior, vocês rodam metade do mundo atrás de um prosélito. Até aqui, no Antigo Testamento, não havia essa busca em Israel de proselitismo. Mas os fariseus são diferentes, eles procuram conversão de pessoas. Então eles faziam um processo de conversão de pessoas. Mas olha o que Jesus diz. Não só eles não entravam no céu, como eles impediam de entrar, mas quando eles buscavam converter a pessoa, eles buscavam converter um gentio. Eles tentavam transformar um gentio num judeu. Você pensa assim, então era uma coisa boa, não é? Converter um pagão que adorava ídolos para adorar o Deus verdadeiro de Israel. Não é uma coisa boa? Não era. Sabe por quê? Olha só. Vocês rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, ou seja, uma vez que vocês conseguem converter esse cara, vocês o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Então, ao invés de eles converterem o camarada para o bem, eles converteram o cara para ficar pior ainda. O cara ia para o inferno, o inferno do pagão era mais frio do que o inferno que ele vai agora. Porque ele agora está 2 vezes condenado. Então, note que quando você tem uma pregação herética, você não tem conversões, está vendo? E quando você tem alguém convertido a uma igreja dessas, ela não ficou melhor, ela ficou 2 vezes pior do que ela estava. Isso é para a gente pensar um pouquinho sobre essas conversões a igrejas com a doutrina errada. Viu? Então fiquem atentos a isso, que a gente diz: não, mas pelo menos estão pregando o evangelho. Jesus diz: não, meu filho, estão fazendo com que o fogo do inferno fique mais quente para essas pessoas do que elas estavam lá quando elas estavam no mundão. A quarta acusação que ele vai fazer é dizendo: vocês provocam o povo ao erro. Vocês ensinam coisa errada ao povo, por isso eles são amaldiçoados. Porque vocês ensinam inverdades ao povo, ficam ensinando juramentos, coisas desse tipo e assim por diante, que não faz sentido nenhum. Um quinto ai é que eles valorizavam muito mais as coisas ridículas. Ele vai falar de dízimos aqui. Mas o ponto aqui que ele coloca é: vocês coam um mosquito e deixam passar um camelo. Por quê? Porque eles pegavam as regras de impureza e escolhiam qual regra era mais importante do que a outra e ficavam invertendo o negócio. Tem determinadas coisas que eram muito mais pesadas à luz das Escrituras, eles ignoravam. Algumas besteirinhas eles pegavam e diziam: isso aqui é muito importante. Então, quando eles invertiam o sentido da lei, eles pervertiam a lei, focando em algumas coisas que eram insignificantes, tamanho de cabelo, tamanho de roupa. Isso era de outra época, não era dessa época aqui não. Mas deixando passar a língua ferina, não é? Dizem que a saia é comprida, mas a língua é maior. Então veja que às vezes tem esse problema. Então eles faziam um negócio parecido, invertiam a ordem do dever dos mandamentos. Mas depois disso,
ele entra com mais 2 ais, que é o que a gente vai estudar hoje, e termina com um último ai, lá no versículo de número 29, que é quando ele vai falar da perseguição que eles faziam contra os servos de Deus. O último ai é justamente da perseguição contra os profetas e, claro, contra o próprio Jesus, que eles vão matar logo em seguida. Então você tem uma série de 8 ais. A gente vai se deter somente em 2 deles. E esses 2 ais, eles falam de uma coisa muito parecida. O primeiro ai, ou melhor, o 6º ai, que está aí no versículo de número 25, ele vai falar sobre esse contraste na forma como eles lidavam com o que tinha no coração e a forma como eles expressavam isso exteriormente, versículo número 25. E ele usa uma imagem, ele usa a imagem do copo e do prato. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Eu acho interessante essa imagem que Jesus traz aqui, porque ela por si só é absurda, notaram? E ela é tão absurda para que eles notassem como a hipocrisia deles era absurda. A imagem é de você ter um copo sujo e você ficar lavando o copo só pela parte de fora. Qual é a parte mais importante para lavar? É a parte de dentro. A parte de fora você nem precisa lavar muita coisa não, mas a parte de dentro você precisa pelo menos passar uma aguinha melhor, não é? É a mesma coisa com o prato. Por que a parte de dentro é mais importante? Porque a parte de dentro é onde vai a comida, é onde realmente tem algum tipo de contaminação. É diferente da imagem que Jesus já usou lá atrás, com relação à discussão deles de lavar a mão. Eles já interpelaram Jesus dizendo: por que seus discípulos não lavam a mão? Jesus disse: olha, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então Jesus já tinha dado uma dica ali para eles: vocês se preocupam com as questões externas e não se preocupam com o interno. Ele diz: porque o que o homem come, eles vai para o intestino e depois vai para um lugar escuro. Isso não faz diferença nenhuma. Diz: mas o que sai da boca porque provém do coração. E aí eles, aí nós temos um problema, porque a boca vai falar do que o coração está cheio. Ele usa a imagem aqui do copo e do prato justamente para ilustrar essas práticas externas que, na verdade, disfarçam algo que está diferente dentro. Ele diz: o problema de vocês é que vocês se preocupam tanto com a parte externa do copo e do prato e não se esquecem que a parte mais importante está dentro do copo e do prato, não fora. Porque a questão toda é que a religiosidade, a espiritualidade verdadeira não é expressa a partir de fora para dentro, ela é expressa de dentro para fora. Era esse o grande problema deles. O problema deles, meus irmãos, não era necessariamente a prática externa. O problema deles é que a prática externa não combinava com a prática interna. Ele vai dizer com todas as letras que eles eram muito cuidadosos com relação a dízimos. Por exemplo, olha o versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Note que eles tinham muita preocupação. Em outra ocasião, Jesus vai usar essa mesma imagem. Ele diz: até da folhinha que nasce no seu quintal, você tira 10% e dá para Jesus. Aí você pensa assim: que ridículo. Não, Jesus não disse que é ridículo, não. Jesus disse: está certo. Jesus, é isso mesmo que tem que fazer. Agora, o problema não era isso. Ele diz: então vocês vão, imitem o que eles fazem, mas não quem eles são. Vê que coisa terrível, não é? O que Jesus coloca lá é: façam isso a partir do seu coração e não somente como um ato externo, como eles faziam. É por isso mesmo que durante essa mesma semana, Jesus está sentado diante do gasofilácio, onde as pessoas lançavam suas ofertas, olhando as pessoas lançarem ofertas. E do nada ele chama os discípulos e diz assim: olha, está vendo essa viúva, acabou de dar uma oferta maior do que todo mundo. E os discípulos ficam confusos, porque eles viram pessoas ricas chegando e jogando ofertas grandes, porque era festa de Páscoa. Então as pessoas davam ofertas grandes, traziam oferta que tinham juntado o ano todinho para dar. Então as pessoas chegavam com sacos de dinheiro e jogavam lá. Chega uma viúva com 2 moedinhas, joga as 2 moedinhas e vai-se embora. Jesus diz: essa deu mais do que o outro deu. Ela fez: por quê? Porque os outros estavam dando do que sobrava. Essa deu todo o dinheiro que ela tinha hoje.
Então note que ele está dizendo, na espiritualidade, na vida religiosa, na vida cristã, o que é mais importante? O que está no coração expresso de forma exterior. Ele diz, vocês valorizam uma aparência de vida cristã, mas a vida cristã real, que está no coração, não funciona assim. Ele diz, o copo e o prato não estão limpos, pelo contrário, ele diz que está cheio de rapina e de intemperança. Essas duas imagens são retiradas lá do livro de Levítico para falar de impureza religiosa. Tem a ver com imundície. É tanto que ele vai usar essa expressão novamente no versículo 27. De coisas que faziam a pessoa ser contaminada e retirada da presença de Deus. Ele diz, vocês estão usando as vasilhas, mas estão preocupados com a coisa errada. Essa preocupação com vasilhas no Antigo Testamento era uma coisa bem séria. E eles entenderam exatamente o que Jesus estava dizendo, que estava acontecendo aqui. Existe no livro do Levítico uma série de recomendações como lidar com panelas. Já parou para pensar nisso? Jesus ensina como lidar com panelas. Ele ensina até como é que lida com mofo na parede, imagina com panela. Ele ensina como é que lida com panela. Ele diz, quando vocês forem usar a panela e colocarem sangue, alguma coisa dentro dela, depende do que ela for feita. Se ela for feita de um material como cobre, alguma coisa assim, de metal, o que é que vocês fazem? Dá uma lavadinha por dentro, areia ela lá por dentro e dá para usar de novo. Mas se for de barro, não dá. E por que não? Eles, porque o material vai ficar impregnado no barro, porque o barro é poroso. Não dá para lavar o barro do mesmo jeito, quando você pega sangue e coloca dentro de alguma coisa. Então, quando você usar uma madeira de barro, aí o barro você quebra, joga fora. Não vai dar para usar de novo, não. Mas essa outra, se você lavar, dá certo. Então, eles entendiam exatamente o que Jesus estava dizendo. Ele dizia, vocês sabem exatamente como purificar uma vasilha. Vocês sabem como purificar uma vasilha. Porque Deus instruiu como é que se purifica uma vasilha. Lavar por fora não é purificar uma vasilha. Vocês vivem de forma hipócrita. Por isso, olha como é que ele os condena no versículo número 26. Vocês são cegos. Vocês são cegos. Notem que o maior perigo de uma vida hipócrita é que uma pessoa de vida hipócrita, ela fica cega para a própria hipocrisia. Isso é que é assustador. Mentiras, meus irmãos, você não só conta para os outros. Mentiras você conta para si mesmo. E as pessoas acreditam nas próprias mentiras. Acreditam realmente. Essas mentiras em que você acredita podem ser terríveis. O João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 1, ele fala justamente de pessoas que mentem para si mesmas, dizendo que não têm pecados. Essas pessoas estavam mentindo para si mesmas a ponto que a hipocrisia delas não era só uma aparência para os outros. Elas próprias já tinham acreditado que elas eram daquele jeito. E aí a hipocrisia fica mais perigosa. Quando é que a hipocrisia fica mais perigosa? Quando você acredita que você é aquilo que você aparenta ser. Aí se torna ainda mais perigosa. Você finge ser uma pessoa que você não é. E você finge acreditando que você é realmente aquela coisa que está ali na frente de todas as outras pessoas. Isso torna o hipócrita mais convincente, mas torna o hipócrita cego. Por isso que ele diz, vocês são cegos. São cegos, por isso uma recomendação. Limpe primeiro o interior do copo. E aí ele traz uma consequência interessante. E se você limpar a parte de dentro do copo, também o exterior vai ficar limpo. É fantástico isso aqui. Porque ele diz, o processo é limpe a parte de dentro, que o resto fica limpo. Que o resto fica limpo. Essa regra de limpar uma parte, que a outra parte se limpa, ela funciona no fato de que eu não posso achar que eu tenho que manifestar exteriormente qualquer tipo de imagem. Ele não está dizendo isso, notou? Ele está dizendo que a sua imagem externa tem que ser condizente com sua imagem interna. Por isso que se você quer uma aparência de piedade, de santidade visível, o que é que você tem que trabalhar? Coração. O coração. Davi sabia exatamente isso, meus irmãos. E por isso mesmo Davi vai dizer no Salmo 51, que limpa
cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele está dizendo, Senhor, meu problema é o coração. Isso porque Jeremias vai dizer mais tarde que o coração é profundamente enganoso e corrupto. Dele surge toda maldade, toda ruindade, tem que estar lá. Então nossa preocupação é com uma transformação real do coração. E a lógica de Jesus é que se você tem um coração transformado, o que acontece por fora? Exteriormente você vai começar a mostrar o que está lá dentro. Qual é a prioridade então? O coração. O coração. Nesse sentido, meus irmãos, nós estamos às vezes preocupados com a parte externa. E nessa preocupação da casca externa, nós nos esquecemos que o mais importante é o que está por dentro. E o que está por dentro, mais cedo ou mais tarde, se expressa na maneira externa. Eu sou uma boa pessoa, eu sou agressivo, eu xingo todo mundo, eu chamo palavrão, mas eu sou uma boa pessoa. Me perdoe, meu filho, mas não é não. Não é não. Porque externamente você já está mostrando o que você é internamente. Internamente. Mas se você finge ser uma coisa que você não é externamente, o seu coração vai ser exposto mais cedo ou mais tarde. Então ele diz, o ponto de partida da limpeza é justamente o coração. Ele já tinha falado isso no capítulo 15 do texto de Mateus. Ele já tinha falado sobre como eu preciso me preocupar primeiro com o meu coração, para que eu possa expressar isso lá fora. As redes sociais, o que é que elas vão te estimular? Você aparentar ser alguma coisa. É interessante ver um dos influencers maiores nessa área de comércio, camarada chamado, que foi candidato agora, Marçal. Marçal diz isso com todas as letras do tempo inteiro. Ele diz, não basta você ser eles. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que parecer que é rico. É legal esse negócio, sabe por quê? Isso é uma regra para vendedor de alto padrão. É interessante isso. Gente, se você entrar numa loja de grife lá no shopping Rio Mar, as vendedoras te atendem assim, ó. Tudo de nariz empinado, chiquérrimas, não é? Olha para você com cara de nojo, não é? Não é? Olha logo o seu sapato logo, para ver se você tem um sapato elegante, não é? Elas vão para casa de busão, gente. Elas vão para casa de busão. Mas notem, a atitude externa valoriza o produto. Essa é uma regra para vendedor de alto padrão. Todo vendedor de alto padrão tem que ter um comportamento de quem é rico. O cara não chega se arrastando, chega de busão, mas ele tem que aparentar riqueza. E isso é transportado para a rede social, porque o que a gente tenta vender na rede social? O que a gente tenta vender? O que as pessoas tentam? Sucesso. Sucesso implica em felicidade e dinheiro. E dinheiro, é isso que implica lá. Mas é interessante ver como isso é completamente fantasioso. Lá em Garanhuns tinha um amigo meu que trabalhava numa concessionária de veículos lá. E era uma concessionária de veículos que tinham carros grandes, caminhonetes, picapes e assim por diante. E uma vez chegou um senhorzinho com uma calça véia, arrastando uma chinela, querendo ver uma caminhonete. Quando o velhinho entrou dentro da loja, ninguém quis oferecer. Vai perder tempo mostrando uma caminhonete para o velhinho, só porque o velhinho é curioso? Ele simplesmente disse assim, eu não estou fazendo nada, vou mostrar a caminhonete para o velhinho. Aí velho, meu filho, me mostra uma caminhonete aqui, porque eu estou querendo conhecer os carros. Aí ele foi lá, mostrou uma, mostrou outra, mostrou as caminhonetes caras, mostrou a caminhonete mais cara que ele tinha, todos os detalhes, botou o velhinho para dentro, o velhinho sentou, olhou o conforto da caminhonete, e era uma fortuna a caminhonete. Você sabe que caminhonete custa caro. Quando terminou, o velhinho disse, eu gostei dessa, meu filho, eu gostei dessa, eu vou levar. Aí ele fez, e o senhor vai querer pagar como? Ele pensou, vai dividir aí 1 milhão de prestações, né? Fez, não, meu filho, vou pagar à vista. Aí ele olhou para fora e disse, ô fulano, traga aí. Lá vem um cara com um saco de dinheiro, colocou em cima da mesa, eles passamos o resto da tarde contando. Ele trouxe um saco de dinheiro.
Ele tinha dinheiro de sobra. Ele só não aparentava. A aparência é importante, mas desde que a aparência reflita o interior. Jesus diz: vocês são malditos, porque vocês têm uma aparência de piedade, mas o coração de vocês não está limpo, é cheio de imundícia e de pecados. Por isso vocês deveriam se preocupar em limpar o coração primeiro, para que a sua aparência externa esteja de acordo com o seu coração. Mas em segundo lugar, meus irmãos, além dessa aparência externa que está descrita aí nos versículos 25 e 26, os versículos 27 e 28, ele vai falar agora sobre o fingimento espiritual. E agora, meus irmãos, ele vai fazer um desdobramento desse coração sujo aqui, que aparenta exteriormente ser uma coisa diferente. Ele diz: vocês são hipócritas, porque vocês fingem exteriormente algo que vocês não são. Ele usa a imagem diferente agora, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Notou que a imagem é a mesma figura, ele só mudou os elementos. Ele já tinha comparado os fariseus a sepulcros antes, mas ele tinha comparado a sepulcros escondidos, a sepulcros ocultos. Ele diz: vocês são feito uma cova que ninguém sabe que tem uma cova ali. E por que isso era importante? Ele diz: porque todo judeu sabia que não podia tocar em cadáver, nem em coisa parecida com cadáver, porque ele se tornava imundo, e aí ele não podia participar do sacrifício, do culto. Então ele tinha que se purificar, tinha que tomar um banho, tinha que lavar a roupa, esperar passar o dia todinho, para que só no outro dia ele pudesse ir para o templo. Então ele não podia cultuar, ele se tornava imundo se ele tocasse num defunto. É por isso que o ato de Sansão é tão hostil. Ele é um nazireu, então ele em tese era um homem que era separado e santo, e ele toca num cadáver de um leão, sem nenhum tipo de pudor. Então ali ele já estava contaminado, mas ele não só tocou num cadáver de um leão, ele também pegou comida que estava no cadáver do leão. Então ele duplamente pecou, está vendo? Ele tocou num cadáver e ainda comeu uma comida que estava num cadáver. E para a terceira coisa que ele fez, ele ainda deu para o pai e para a mãe. Então ele se contaminou e ainda contaminou o pai e a mãe. Acaba bom, não é? Acaba bom. Jesus disse que eles eram como sepulcros escondidos, porque a pessoa ia caminhando e passava por cima de uma cova sem saber que ali era uma cova. E quando passava por cima dessa cova, o que a pessoa se tornava? Imundo. Mas o perigo era a pessoa se tornava imunda sem saber que tinha ficado imunda. Jesus, vocês são desse jeito, são como cova escondida. As pessoas passam por cima, ficam imundas e nem sabem que ficaram imundas por causa de vocês. Vocês são esse tipo de gente. Mas aqui ele usou outra imagem. Ele diz: vocês são como covas caiadas. Covas caiadas. Eles usavam cal para, em primeiro lugar, para a própria desinfecção do lugar. Então, eles faziam as covas e caiavam. Nem todo mundo era enterrado em túmulos como foi Jesus, túmulos cavados em pedras. A gente jura que todo mundo foi enterrado assim. Não. Lá era enterrado mesmo. Então, cavava um buraco no chão e enterrava. Quem tinha dinheiro é quem tinha um túmulo numa pedra, um negócio mais arrumado. Por isso que a Bíblia vai dizer que a profecia se cumpriu justamente porque Jesus foi crucificado entre malfeitores, mas foi sepultado como um rico. Porque ele foi sepultado num lugar bom. Sepultado num lugar bom. Então, no geral, a pessoa era enterrada. Então, eles jogavam cal por cima, de alguma forma, para ajudar na purificação do lugar. Mas também para enfeitar a cova. Para enfeitar a cova. Para deixar a cova mais bonita. E quem é do interior, o Nordeste tem uma influência judaica muito grande. E adivinha qual é a preocupação que o povo do interior tem? Com a cova. Então, quando tem um pouquinho de dinheiro, o que é que faz logo? Faz logo uma catatumba. Bonitona, grande, né? Se você for lá no cemitério Santa Maria, é bom de vez em quando dar uma passada no cemitério, gente, para
descobrir a realidade de todo nós. É um lugar interessante passear, você vai descobrir que você está perto de morrer do que você pensa. Então, é interessante ver. Mas aí veja só, é interessante que você vai ter uma cova rasa, que é basicamente uma cruz enfiada com o nome da pessoa, mas você vai ter cada um que dá vontade de morar dentro. Tem o de Abreu e Lima, é bonitão, o de Abreu e Lima é bonito. Hein? Não é? Não, mas tem uns que dá vontade de morar dentro, cara. Um negócio arrumado, todo de mármore bonito que só. Qual é a ideia? Faz um negócio tão bonito que você fica encantado com aquele negócio. Parece um castelo. Tem alguns que parecem um castelo. Essa é uma cultura bem nossa, em parte por influência católica e em parte por influência judaica, de fazer belos túmulos. Isso não é uma influência, por exemplo, protestante. A influência protestante é justamente oposta. São os túmulos extremamente simples. No geral, o túmulo de um protestante é uma coluna quebrada ou uma pedra com os dizeres. É tudo que tem, uma lápide com os dizeres. Então, o túmulo dos protestantes são bem simples. Os túmulos católicos, não. Então, se você for algum dia, faça uma visita ao cemitério dos ingleses em Pernambuco. Você tem que ir lá no cemitério dos ingleses. Você vai ver a diferença que existe entre uma cova de um protestante e uma cova de um católico. Porque lá dentro tem um único católico enterrado lá dentro do cemitério dos ingleses, que foi justamente Abreu e Lima. Porque como Abreu e Lima ele defendia a liberdade religiosa, em parte por causa da maçonaria, a Igreja Católica proibiu dele ser sepultado no cemitério católico. Então, os ingleses abraçaram o corpo de Abreu e Lima e sepultaram, é o único católico sepultado. A dele é grandona. O dos outros é feinho. Então, note que eles tinham a intenção de tornar o túmulo bonito. Mas por que se torna um túmulo bonito? Não é bonito porque você vai visitar, né? Então tem que ter a foto da pessoa, né? Um negócio assim. E não se engane, viu? No sertão é ponto turístico, o pessoal visita mesmo. Aqui ninguém lembra, mas no sertão o pessoal vai. O pessoal vai constantemente. Eu já tenho a minha lá, já prontinha já. Eu juntei com minha mãe, já comprei o terreno, a gente já fez lá um negócio bem direitinho. Tá tudo prontinho lá. Todo sertanejo tem essa preocupação. Já está pronto. Josi fica revoltada comigo, mas está pronta, a minha está pronta. Eu sei exatamente onde é que eu vou ficar. Eu já disse para ela, se eu ressuscitar no último dia e estiver em Recife, eu vou ficar muito bravo. Eu vou tomar satisfação com ela. Eles faziam isso, eles enfeitavam. Jesus, inclusive, vai dizer que eles ficavam enfeitando o túmulo dos profetas. Profetas que eles mesmos mataram. Vocês ficam enfeitando os túmulos. Mas por que Jesus está colocando isso? Por mais bonito que seja a sepultura, o que é que tem dentro? Alguém apodrecendo. Não tem jeito. Dentro tem imundícia. Ele usa duas imagens aqui para descrever essa imundícia. Ossos de mortos e toda imundícia. A mesma imagem lá de cima, de rapina e intemperança. As mesmas imagens. Ele está dizendo, por mais bonito que seja o sepulcro, dentro ainda tem alguém apodrecendo. Dentro ainda tem alguém que é imundo. Dentro ainda tem alguém que tornará qualquer pessoa impossível de se aproximar de Deus. Quando ele faz isso, ele diz, vocês são desse tipo de gente. Estão preocupados com um belo túmulo, mas por dentro vocês são podres. Por isso, versículo número 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos. Mas olha qual é o adendo aí. Justos aos homens. Aparência de piedade. Aparência de cristianismo. Justo aos homens, mas por dentro cheios de hipocrisia e pecados. Hipocrisias e rebeldias contra Deus. Diz, o problema é o coração. O problema é o coração. Por que esse texto é tão assustador? Porque a gente pensa que ele está sendo escrito para crentes. E que os crentes deveriam ter atenção com isso. Ele não foi escrito para crentes. Ele foi escrito como uma maldição. Está vendo? Ele foi escrito como uma maldição. Então eles não funcionam para que você olhe para eles e diga assim, eu preciso melhorar. Ele olha para ele, para olhar para ele dizendo assim, isso é uma denúncia para que eu possa me avaliar.
em que nível eu estou. Porque se isso aqui é a minha vida, eu não posso achar sequer que eu sou um cristão verdadeiro. Está precisando haver uma transformação de coração. É uma coisa eterna. E aí tem uma coisa que é importante a gente lembrar aqui. Corações não são transformados por força de vontade. Corações não são transformados porque você quer. Corações são transformados quando se rendem a Cristo e solicitam que Ele nos transforme. Que era o que eles não queriam fazer. O grande ponto aqui que a gente precisa compreender é que não é uma coisa de menor importância ser um hipócrita e tentar aparentar nas redes sociais uma vida e uma espiritualidade que você não possui. É uma coisa importantíssima, porque pode significar uma condenação final e eterna. Esse texto foi escrito para pessoas que foram condenadas espiritualmente. Então eles servem para nós como alertas para que a gente não caia nos mesmos erros que eles. De achar que podemos fingir uma espiritualidade sem nos preocuparmos com o nosso coração. Então, nosso principal ponto de preocupação é: Senhor, eu preciso ter um coração modificado. Eu preciso ter um coração santo. Eu preciso ter um coração transformado para que isso aparente para fora. Para que as pessoas vejam a santidade que existe dentro de mim. E não eu estar preocupado em fingir ser uma coisa que eu não sou. Porque é fácil fingir ser uma coisa que você interiormente não é. Mas a grande preocupação aqui é: Senhor, transforma o meu coração. Transforma o meu coração. A preocupação com a aparência externa dificulta a conversão. Saber como é realmente o seu coração me torna mais próximo daquele que é perdoador e transformador de corações. Eu preciso solicitar de Deus dizendo: Senhor, transforma meu coração, me dê um coração santo. Eu preciso de um coração transformado. Eu não preciso parecer crente, eu tenho que ser crente. Eu não preciso parecer salvo, eu preciso ser um salvo. Eu não preciso parecer santo, eu preciso ser santo. Por isso, transforma o meu coração, para que a parte exterior seja um reflexo de como eu estou dentro, e não o contrário. Que a parte exterior seja uma casca, que eu escondo o que está dentro de mim. Esse é o nosso grande desafio, meus irmãos, hoje. Não adquirirmos a personalidade de uma rede social, onde a gente parece sempre feliz, onde a gente sempre parece bem. Meu pai tinha um ditado que dizia o seguinte: nunca vi defunto rico nem noivo pobre. Era para dizer que todo noivo, por mais pobre que seja, se veste como rico, né? Então fica todo bonitão. Aí ele dizia: porque o senhor não conhecia rede social. Em rede social todo mundo é rico, todo mundo está na chiqueza, né? Mas isso não é uma coisa boa. Isso não é uma coisa boa. Não é para você mostrar a sua cara feia. Tá vendo? Eu sou assim, que nem papeiro, eu dou logo na cara. Eu vou lá e mostro quem eu sou. Não, você só está provando que você não é crente. A ideia é: transforme-se o coração por meio da ação do Espírito Santo, por meio da ação de Jesus Cristo. E aí o externo vai junto. Por que isso é importante a gente pensar nisso agora, ontem à noite e hoje de manhã? Porque hoje à noite nós vamos ver sobre como o externo é importante, como a aparência de santidade é importante. Mas eu preciso que vocês entendam que a aparência de santidade, ela só é importante quando o coração se tornou santo. Nossa preocupação hoje é: Senhor, eu preciso de um coração santo. Eu preciso que o Senhor transforme o meu coração. Eu preciso que o Senhor mude o meu coração, para que externamente as pessoas vejam o que o meu coração é. Um coração remido, rendido aos teus pés. É isso que eu preciso. Convenções sociais a gente vai sempre ter. Então a gente vai dar aquela fingida básica que está tudo bem, quando a gente não está, porque ninguém vai ficar chateando, porque ninguém merece. Está tudo bem? Tá, não, minha vida está horrível. Não interessa, está bem. Pode estar muito ruim, mas está bem, não é? A gente fica dentro. A gente dá o sorriso quando a gente está com raiva. É normal, isso não é hipocrisia, isso é convenção social. O risco é quando nós transformamos a nossa vida espiritual em uma coisa fingida dessa. Aí não. Eu não posso fingir uma santidade que eu não possuo. Eu preciso ter um coração santo para que minha vida seja aparentemente santa também. Vamos orar?
Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós vivemos num mundo hipócrita, onde a aparência é mais importante do que a essência. E nós vemos hoje pela manhã, Senhor, ontem à noite, como isso é perigoso e como o Senhor denuncia isso com uma maldição para mostrar-nos que é a coisa bem mais séria. Por isso, meu Deus, tem compaixão de nós e muda o nosso coração, Senhor. Nós precisamos de um coração santo.